Ok. Olha, então, Paulo, olha só, eu ouvi você conversando hoje com um aluno teu, eu achei muito importante o que você comentou. Quando a pessoa segue a receita, não, e ele for fazer o drink no liquidificador, se sobrar porque o cara errou na receita. Errou na dosagem. Errou na dosagem. Porque o que acontece é o seguinte, veja só, você pega aí um coquetel, por exemplo, um Alexander, que ele é um coquetel digestivo, então ele vai 90 ml de coquetel. Que é uma bebida que vai aí o brandy, um conhaque, o licor de cacau e creme de leite. São bebidas densas e fortes. Então eu não posso pegar esse coquetel, como alguns restaurantes, alguns profissionais fazem, pega e transforma ele em um coquetel longo. Não tem jeito. Aqui tem 90 ml, aqui vai 300 ml dessas 3 bebidas fortes. A pessoa vai passar mal, não vai ter o mesmo efeito. Digestivo é curto, um coquetel curto. Isso aqui, ó, isso, o Paulo deixa as deixa bonitas para nós. Coquetel não é para você se embebedar. Coquetel é para você se deliciar com um momento que faz parte de todo o show da tua noite. Exatamente. Então não adianta você querer fazer o pequeno no grande, porque o grande você não vai ter dor de cabeça, vai passar mal, vai ter um monte de coisa que não é. E o coquetel, o bacana disso tudo, é que o coquetel se divide assim, a gente trabalha os coquetéis, as categorias. Né? O que são as categorias dos coquetéis? O tamanho que ele se apresenta. Então é o coquetel short drink, 90 ml, long drink até 300. Qual que seria o short drink? Um short drink. Seria esse daí. Pronto, um short drink. 90 ele ml. pode ter outros tipos de taça, que nós vamos apresentar daqui a pouco. Um coquetel short. Ele pode ser um long drink, aqui, 300 ml. 300 ml. Vamos pegar aqui só para dar um exemplo, tá? Nós temos aqui um copo que era cerveja de trigo. Aqui, por exemplo, como ele tem mais de 300 ml, ele seria um coquetel tropical. Que aí é para beira da piscina, para dias de verão, praia, até mesmo boate. Tá? Então isso são as categorias dos coquetéis, o tamanho que ele se apresenta. Depois vem as modalidades, o modo que o coquetel é preparado. Então, por exemplo, eu não posso fazer um dry martini, que vai vermute seco e gin, que ele é mexido, eu não posso fazer ele batido. Porque as propriedades da bebida que compõe ele não permite que ele seja batido. Por sua vez, eu não posso fazer um coquetel mexido que vai leite condensado, porque não vai misturar. Vai misturar. Tá? Então, por exemplo, até pra gente assistir um filme hoje, a gente tem que entender de coquetel. Por exemplo, o Dry Martini é um coquetel mexido, tá? O Dry Martini, por exemplo, ele é feito aqui, no Mix and Glass, tá? Deixa eu tirar aqui para a câmera pegar, legal. Passa pra cá, é isso aí. Aqui. Hoje, no caso, a gente não vai preparar um Dry Martini, que é o coquetel mais famoso do mundo, que é aquele que vai gin, vermute seco e azeitona verde. Não vai fazer. Qual coquetel que você vai fazer hoje? Nós vamos fazer aqui uma sequência de coquetéis com coisas mais exuberantes, coisas novas, os xaropes que estão chegando no mercado, xaropes importados, coquetéis à base de maçã. Então, por exemplo, se você assistir aquele filme do James Bond, que ele fala assim, me dá um Dry Martini, só que o meu é batido. Porque o Dry Martini é mexido. O que ele quis dizer? Comigo é diferente. Ah, tá. Então, até para você assistir o filme, você tem que entender. Quem não sabe que o Dry Martini é um coquetel mexido, não vai entender por que ele pediu batido. Por que ele pediu batido. Então, existem coquetéis. Ele personalizou o drink para ele. O drink para ele. Porque com ele a coisa era diferente. Lógico. É isso que ele quis dizer. Tudo com ele é diferente. Exatamente. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, os coquetéis batidos, mexidos e montados. Que são feitos no próprio gosto. Batido, mexido e montado. Depois nós vamos ter o importante. Tudo é importante, mas a base da coquetelaria, a função dos coquetéis, que é classificado como classe dos coquetéis. Então, por exemplo, eu vou ter 5. São os estimulantes físicos, os estimulantes de apetite, nutritivos, digestivos e os refrescantes. Certo. Então, eu não posso pegar um coquetel estimulante de apetite e transformar ele em long drink. Porque a composição daquele coquetel, o sabor final dele e os drinks que incorporam ele são bebidas densas e pesadas. Certo. Não posso. Então eu vou ter um estimulante físico. Por exemplo, ele pode ser um hot drink, um drink quente para servir no inverno. Por exemplo, o quentão nosso é um coquetel estimulante físico. E ele também não precisa ser quente para ser estimulante físico. Pode ser um Bloody Mary, que tem na sua composição produtos estimulantes e é servido gelado. Depois eu vou ter os estimulantes físicos, de apetite. Para ser um coquetel estimulante de apetite, ele tem que ter as características ou azedo, ou forte, ou ácido, ou amargo. A caipirinha, ela é ácida, estimulante de apetite. Se eu fizer uma batida de coco com teor forte, ela é um estimulante de apetite. Depois eu vou ter os digestivos. Para ser um digestivo, o coquetel tem que conter um licor. Aí ele é considerado um digestivo. O Alexander, por exemplo, um brandy, que é um conhaque fora da França, ou o próprio conhaque. O creme de cacau, o licor de cacau.
E o creme de leite, ele é totalmente digestivo para servir após a refeição. Depois eu vou ter os refrescantes. Aí a pessoa fala, mas a caipirinha então é refrescante. Não, o refrescante não significa que ela vai gelo, porque todos os coquetéis, ou a maioria, vão gelo. Mas sim, que vai um gaseificado, ou completado com champanhe, ou uma soda limonada, ou um vinho frisante, ou uma água com gás, são os refrescantes. E eu vou ter os nutritivos, à base de sorvete, que nós vamos até preparar alguns aqui, e vou ter o estimulante físico, de apetite, digestivo, nutritivo e refrescante. São as 5 categorias aí de coquetel. Bom, nós já falamos bastante aqui agora. Vamos para o primeiro. Eu quis que o Paulo conversasse com a gente, porque o Paulo é cultura. Então, você começa a ver, a sentir o que é esse mundo dos drinks. Vamos começar a fazer o primeiro que nós vamos fazer aqui. O primeiro, o que é, Paulo? O primeiro, Nelson, outra coisa. Como a gente é uma empresa de consultoria, sempre chega pra gente os lançamentos das bebidas. Certo. Hoje você já está chegando no mercado aí, por exemplo, um rum com aroma de maçã. Bacardi, Apple. Tem também com sabor de amora, e o sabor e o cheiro é bem específico. Bem específico. Então a gente pode trabalhar com essa variedade na coquetelaria, não precisa ficar naquela linha seca. Certo. Tá? Nós vamos trabalhar aqui com licor Cali de maçã. Cali de maçã. De maçã verde. E o açúcar para fazer um frozen, tá? Nós vamos estar fazendo um frozen, que é um coquetel puxado. Ele vai ficar espécie de um sorvete. Legal. Tá? Quero falar para você a respeito da Pazotti. A Pazotti é o nosso distribuidor food service da Seara e da Ajinomoto. Pazotti, 2102-9551 é o telefone. Ligue agora, peça a presença de um representante para que você não deixe de ter o melhor produto do mercado. Ajinomoto Seara. Para você, Pazotti, ligadão, hein? Vai fazer coisas maravilhosas. Já vamos ter que ir pro intervalo? Olha, o papo é tão gostoso que, né? Mas eu prometo que nós vamos fazer esse drink aqui e vamos fazer outro. Eu vou gravar mais outro programa pro Paulo, porque o negócio aqui dá alegria de conversar. Vou chamar os nossos comerciais e é como o Paulo falou agora há pouco para nós. Não é vapt-vupt, é um golinho só. É assim, ó. Já voltamos já.